eu quero muito mostrar quais são os planners e os acessórios que eu vou usar em 2026. Mas antes, eu quero mais ou menos fechar o ciclo e mostrar primeiro o que eu já estou usando em 2025, porque várias dessas coisas vão continuar. As que vão mudar provavelmente vão continuar muito parecidas, então quero primeiro mostrar isso aqui para depois, no próximo vídeo, eu poder mostrar as outras novas que chegaram e agora eu já recebi todas com a consciência limpa, digamos assim. Eu separei em 3 pilhas. Eu tenho aqui os 3 planners que eu uso todos os dias. Isso é discutível, mas os 3 planners que eu uso todo dia. Os 2 planners que são de múltiplos anos. Eu falo de múltiplos anos porque esse daqui é de 5 e esse daqui é de 4. Mas eu vou chegar lá. E uma terceira pilha pra planners barra cadernos barra diários que eu não uso todos os dias. Então, eles são esporádicos, casuais, quando dá vontade. Eu vou começar pelos diários mesmo, porque eu provavelmente vou demorar mais neles, e aí eu me organizo na outra parte do vídeo pra ser mais rápida no restante. Esses 3 aqui são os que eu uso sempre. Esse é o meu diário, tamanho A6. E esses 2 são planners tamanho Weeks, que eu uso um para planejamento pessoal barra trabalho e um que eu uso como registro de hobbies. Ele não é bem um planner, ele é mais um journal de hobbies. Vou mostrar primeiro o meu Robonite A6 Avec, que eu já mostrei em outras vezes, mas de toda forma ele é o cerne do meu sistema, digamos assim. Eu uso ele nessa capinha da Robonite também, ela é a capa café au lait. Essa é a segunda metade do Avec. Eu tô usando essa caneta 028 nela, que é a Uniball Signo, acho que é DX 028. E esse é o planner em si. Eu uso ele como diário. Eu não vou fazer um flip-through completo dele aqui, mas essa parte da frente eu uso como trackers, tanto de humor quanto de hábitos. E aqui ao lado eu coloco tipo uns sintomas ou coisas relevantes que aconteceram nesse dia que pode ser útil lembrar depois. O meu mensal eu uso como planejamento mesmo, eu coloco coisas importantes usando uma legendinha de 3 cores, 3 ou 4 cores, que facilite que eu identifique as coisas assim à primeira vista. Mas ultimamente ele tem estado bem vazio, assim. Em setembro eu mal usei, em outubro também usei muito pouco. E eu gosto de deixar alguns lembretes, assim, alguns post-its pra mim mesma, pra quando eu chegar na data, me facilitar lembrar alguma coisa. A gente tá em outubro agora. Aqui já dá pra ver que eu não tenho sido muito consistente em preencher todos os dias, mas o meu estilo normalmente eu tô com páginas cheias de pedaços em branco, assim. Deixa eu buscar uma aqui em setembro, por exemplo. O meu estilo normalmente é esse, eu uso a letra bem pequenininha, eu uso a malha dentro, eu escrevo dentro da malha, foi mais ou menos o que eu queria dizer. E quando eu não tenho coisas para preencher a página inteira, eu costumo colocar uma caixinha para responder um prompt.
Em setembro isso aconteceu algumas vezes, coloquei alguns prompts aqui pra responder algumas coisas, mas no mais, a minha decoração é mais simples assim. Eu escolho uma washi e escolho alguns adesivos que remetam à paleta de cor da washi. Eu tenho feito isso desde 2023, mas mais em 2024, que foi quando eu comecei a usar o Kimbor. E em 2025 é o meu primeiro ano usando o Robonite. Então, usar um diário A6, mais ou menos nesse formato, é bem consistente pra mim, é uma coisa que funciona muito bem pra mim. Eu vou continuar usando em 2026, vai continuar sendo o Avec também. E como o Avec, ele é um planner com a capa sem gracinha, assim, a capa lisa, eu gostei esse ano de encapar. Essa aqui já é a segunda metade. Tem a vantagem também que nessa capinha aqui, como ela é muito estreita e muito compacta, não caberia se fosse um original, se fosse o Robonite A6 original de ano inteiro. Porque, vou até mostrar aqui, apesar de eu não colar tantos adesivos assim e não tornar o meu planner tão gordinho assim, ele dá uma engordada. Aqui a gente tá em outubro, então eu ainda tenho novembro e dezembro, e ele já deu uma boa engordadinha aqui. E se considerar o ano inteiro, de jeito nenhum o planner iria continuar cabendo dentro da capa até o final do ano. Então, eu tô gostando de usar essa capa, eu acho ela muito compacta pra ficar levando na bolsa, mas eu tenho um pouco de pena de tirar ela de casa, porque ela é uma cor meio clara, né? Então, ultimamente eu tenho levado ela na bolsa dentro de um saquinho de algodão. Esse daqui foi a minha amiga Lê que fez pra mim. E cabe direitinho a capa dentro do saquinho. E eu tenho acostumado a transportar ele assim. Um parêntese aqui é que eu costumo levar esse estojo comigo. Ele, na verdade, é um organizador de cabos que eu comprei do AliExpress. E dentro dele, eu tenho um planner que eu meio que abandonei. Que é o suplemento semanal da Robonite. Eu tava usando ele dessa forma aqui. Eu transformava ele num formato horizontal. Eu tenho até uns spreads aqui de exemplo. Eu mostro isso em outro vídeo, mas de quando eu tava testando usar ele no formato vertical, com algumas coisas virando a página assim, ou pro outro lado assim, mas eu acabei não me adaptando, então o formato que mais me atendeu foi o formato do Robonite Wix. Essas duas páginas aqui eu copiei diretamente do meu Robonite Wix e trouxe pra cá. E tava gostando muito de usar esse formato, porque ele é mais ou menos A6, cabia direitinho, inclusive junto com o meu journal dentro da capinha. Depois ele começou a dar uma engordada, então eu resolvi tirar de lá. E depois eu descobri que ele cabia bem certinho dentro desse meu estojo, nessa partezinha aqui. Então eu achei muito prático de ficar levando, mas agora em outubro eu meio que dei uma abandonada nele. Eu não tava muito consistente, como eu falei, de preencher o journal todo dia, de parar e fazer a linhazinha. Era um setup muito simples, é só fazer a linha, mas eu não tava muito consistente nisso. Então, o meu plano é voltar a usar esse Robonite Wix aqui como um planner pessoal. Eu mudei de emprego recentemente e ele tava sendo usado como um planner pessoal até que eu parei. Voltei a usar ele para trabalho, agora que eu mudei de emprego, mas eu não me adaptei a usar ele para o trabalho. Eu não sei se é porque é um emprego diferente e as coisas são diferentes, mas não foi uma adição orgânica, assim, à minha rotina, ficar anotando coisas aqui. Eu acabei preferindo usar um caderninho avulso mesmo, tamanho Wix também, mas um caderninho avulso, que eu só anotava coisas de reunião, anotava alguns conceitos importantes para lembrar, mas eu não precisava
da estrutura do Wix pro meu trabalho. Então, agora eu desisti de vez de usar ele pro trabalho, vou passar a usar de novo como pessoal. E eu posso até mostrar mais ou menos como é que eu usava com aquelas mesmas páginas que eu acabei copiando lá pro outro. Cadê ela? Aqui. Aqui. Esse é o estilo que eu costumava fazer como um planner pessoal nesse Robonit Wix aqui. As minhas últimas semanas nele têm sido muito vazias. Eu não posso mostrar porque, enfim, são coisas de trabalho, mas eu não tava me inspirando pra decorar. Eu não tava usando washi tape, eu não tava usando nem canetas coloridas assim. Mas pra próxima semana eu tô já pretendendo usar ele como planner pessoal completamente. A última eu não vou mostrar porque ele tá dividido ainda. Mas eu já passei aqui a minha faixinha de marca-texto, botei aqui uma washi tape, pelo menos pra me dar uma ideia de qual vai ser a cor da decoração. E a partir de segunda-feira, hoje é sábado, essa página aqui vai ser inteira, novamente, um planner pessoal. E esse aqui é o Robonit Wix de Mother, de 2025. Eu sou apaixonada por essa versão aqui, por essa capa. É muito linda. E eu tô usando ele dentro dessa capinha aqui, que eu comprei da Jogélica Atelier, porque como eu tava usando pro trabalho, me facilitava colocar um caderninho extra aqui, colocar post-its aqui, prender uma caneta aqui e um marca-texto no pen loop do caderninho. Mas agora que eu vou parar de usar ele como planner de trabalho, talvez eu não precise ficar levando ele comigo na bolsa, pro trabalho no caso. Mas quando eu me adaptar de novo à rotina de usar ele como planner pessoal, talvez seja o caso de voltar a usar só com a capinha plástica, como eu usava antes, com o... eu não tô com ele aqui, mas com o elástico, que era como... com esse elástico aqui, que era como eu gostava de usar antes. Eu usava só o Wix direto na capa plástica, prendia o elastiquinho aqui atrás. Opa, errei. E mantinha ele fechado assim. É legal até porque essa cor combina bastante com a capa do Wix. E provavelmente eu vou voltar a usar assim, ou com outro elástico que eu tenho aqui, que eu vou buscar também. Com esse aqui que eu comprei do AliExpress, que eu também gosto bastante. Que eu consigo fechar ele assim e ainda consigo colocar até 3 canetas aqui assim. Então, é uma forma mais compacta de levar ele na bolsa. Eu consigo colocar em bolsas menores que eu não consigo com essa capa aqui. Mas essa capa aqui, ela é muito, muito prática pra situação em que eu esteja usando esse planner como um planner de trabalho. Eu tava gostando bastante. Só a usabilidade dele que não tava sendo muito útil, mas levar ele pro trabalho todos os dias dentro dessa capinha com os acessórios que eu uso, 10 de 10. E o último planner diário que eu uso com mais frequência, não necessariamente diariamente, mas que eu uso com mais frequência, é o meu diário de hobbies. Esse daqui é um Robonit Wix de 2021, que eu tô usando desde 2024, mas eu comecei a usar ele em outubro, por isso que eu já coloquei aqui 2025, porque a maior parte dele está sendo usado em 2025. Ele já deu uma engordadinha boa, eu não mostrei como é que o outro engordou, mas ele engordou muito pouco, comparado com esse aqui, eu acho. Esse é o pessoal de trabalho e esse é o meu Wix de hobbies. Tá bom que esse aqui eu tô nele há mais tempo. Eu comecei a usar ele em outubro, então eu tô usando ele há 3 meses mais do que esse aqui. Mas ele deu uma engordadinha maior porque eu decoro ele um pouquinho mais. E ele é basicamente um registro. Ele não é um planner de planejar com antecedência o que eu vou fazer com relação aos meus hobbies. Não com frequência, às vezes eu faço isso, mas é muito pouco. Mas ele é mais pra registrar o que eu já fiz. Então, tipo, hoje eu vou voltar
ontem ou alguns dias, dependendo do quão consistente eu tenha sido, pra colocar quais foram os hobbies que eu executei durante a semana. Deixa eu buscar um aqui que seja legal de mostrar. Posso mostrar esse aqui que tá bem diverso. Normalmente eu coloco esses íconezinhos aqui que são da Coffee Monsters Co. Quando eu vejo filme, quando eu leio algum livro, quando eu vejo alguma série e quando eu jogo algum jogo. Os jogos têm sido bem esparsos aqui também. Quando eu faço crochê, eu coloco aqui também, mas também não é uma coisa muito frequente ultimamente. Aqui eu quis colocar o tarô que eu tirei nesse dia, mas também é algo que eu não faço sempre. Eu mostrei essa página aqui mais pra mostrar isso aqui. Mas esse aqui foi uma semana em que eu tava mais ativa em leitura, até porque eu tava fazendo muitas leituras coletivas ao mesmo tempo. Mas aqui, por exemplo, foi uma semana que eu até cobri aqui, provavelmente eu não usei o planner, tipo, nada durante a semana em si, mas aqui eu resolvi fazer anotações sobre o meu estudo de alemão. Eu já estudei alemão vários anos, mas eu tô praticando no Duolingo todos os dias. Então aqui eram só alguns vocabulários que eu tava anotando nessa semana. Aqui, por exemplo, foi uma semana em que eu tava muito ativamente jogando Animal Crossing no Nintendo Switch. Então eu tava mais ativamente fazendo registros e fazendo trackers de coisas que eu queria controlar no meu jogo. Aqui eu tava adquirindo novos personagens no Animal Crossing, então eu tava marcando aqui qual foi o dia em que eles entraram. Isso aqui é muito legal, porque pra quem nunca jogou Animal Crossing, você cria uma ilha e você vai convidando personagens pra morar na sua ilha. Então, tipo, hoje, outubro, eu ainda tô na mesma ilha que eu estava aqui, que esse é o mês de junho. Aqui em junho. Então, eu tô sabendo, tipo, agora em outubro, eu tô sabendo que esse personagem aqui tá morando na minha ilha desde o dia 11 de junho. Então é legal esse tipo de coisa, mesmo que seja besteira, assim, não faz diferença nenhuma pro jogo. Mas eu acho legal eu ter esse registro, assim. E é mais ou menos isso. As páginas de trás do meu outro planner eu não mostrei, porque são coisas muito sensíveis, são coisas muito pessoais ou coisas sigilosas de trabalho. Mas as páginas de trás deste planner aqui eu acho que eu posso mostrar mais, porque é só relacionado a hobby. Aqui, essa aqui foi a minha semana atual. Eu basicamente li um pouquinho de um livro e de um mangá, mas como eu falei, eu não tô atualizando ele todos os dias. Mas basicamente, esse planner aqui, o dezembro dele, na verdade é o meu outubro, porque eu comecei a usar ele com 3 meses antes e o planner começa em dezembro. Então, dezembro de 2020, aqui nesse planner virou outubro de 2024 pra mim. E assim por diante. Então, aqui onde ele diz dezembro, na verdade, é o meu outubro. Eu até coloquei uma abinha aqui pra eu saber. E, como ele vai terminar em dezembro, o começo das minhas páginas livres aqui, eu usei pra servir de novembro de 2025. Então, eu separei páginas suficientes aqui, já deixei preparado. Ainda bem que eu deixei preparado, porque eu acho que a Clara de hoje, em outubro de 2025, ela não teria saco de vir aqui fazer isso pra Clara de novembro. Então, ainda bem que eu já fiz. E deixei páginas suficientes. Eu deixei, inclusive, uma página a mais, porque eu não tinha visto que novembro dava certinho só 4 semanas. Então, sobrou uma página aqui, que eu depois vou procurar outra coisa pra fazer com ela. Mas depois disso, eu começo as minhas páginas de notas. E aqui elas variam muito. Aqui eu comecei a anotar as datas em que eu tava lendo livros. Por exemplo, Book Lovers, eu tenho a anotação dele no dia 1/10, dia 3/10 e 4/10. Isso aqui significa que lá em 1/10 de 2024, eu vou ter anotações sobre esse livro especificamente. E tem alguns que eu coloco, por exemplo, Book of Doors, eu tenho 5/10 e tenho página 25. Então, eu anotei lá na página datada
em 5/10 de 2024. E na página 25 aqui, porque elas são numeradas, eu também tenho anotações sobre The Book of Doors. Aqui. Eu não recomendo ler porque eu não gostei desse livro. Não recomendo nem ler minhas anotações, no caso. Mas, enfim. Aí eu gosto aqui atrás de fazer essas anotações mais longas sobre alguns livros que eu tô lendo. Que sejam alguma coisa mais substancial, assim, que eu possa voltar e lembrar depois. Aqui são coisas muito aleatórias. Eu tava tentando organizar as minhas leituras conjuntas de 2025. Várias eu acabei não conseguindo completar. Aqui eram algumas coisas do Neopets. Isso é uma coisa muito presente no meu planner, tá? Eu não tenho vergonha de dizer que eu ainda jogo Neopets. Eu tô bem mais inativa recentemente, o que é uma pena, mas normalmente tem bastante coisas de Neopets aqui. E de Animal Crossing eu fiz esse controle aqui, que é basicamente o que a gente já tem no joguinho, mas eu queria ter isso no meu planner também, pra saber como é que tá a minha coleção de peixes e a minha coleção de insetos no Animal Crossing. Eu deixei pra mim aqui um post-it pra lembrar de fazer uma página de animais marinhos e de fósseis, mas eu acho que eu não vou fazer, porque... Ai, muito trabalho, eu ter que imprimir essas coisas aqui pra depois cortar, sabe? São coisinhas muito pequenininhas. Eu acho que eu vou só terminar os de peixes e insetos, porque já estão impressos, já estão cortados, mas eu não vou fazer hoje. A Clara de hoje, dia 18 de outubro, ela não está com saco pra fazer esse tipo de coisa de novo. Mas talvez depois eu tenha vontade e no meu planner de hobbies do ano que vem, talvez eu refaça isso também. Porque também tem isso, né? Eu não vou completar esses dois ainda em 2025. Porque eu não tenho jogado Animal Crossing ativamente. Então, tipo, faz sentido que eu refaça essas duas páginas no meu próximo planner? Provavelmente não, porque eu vou ter que imprimir tudo de novo. E no momento eu não vou ter nesse saco. Aqui eu tava fazendo calendários pra eu marcar pra mim mesma quais foram os dias que eu postei alguma coisa no YouTube ou no Instagram. E, obviamente, não me levei a cabo isso aqui. Tipo, eu anotei até agosto, só marquei até julho e parei de marcar. E, no mais, é isso. Eu não tenho grandes anotações relevantes aqui. É mais coisa de livro mesmo, que, inclusive, foi algo que eu debati muito comigo mesma se faria sentido eu pegar um mega pro ano que vem, porque eu leio bastante normalmente. Esse ano não tô lendo tanto, mas eu leio bastante, então eu não queria me limitar a só 70 páginas de anotação sobre livro. Tipo, eu acho que eu anotaria muito mais do que isso se eu for realmente anotar sobre todos os livros que eu leio com o nível de detalhe que eu gostaria de anotar. Mas eu acabei pegando Robonites Wix normais, não peguei mega. Eu precisei dar uma saída. E eu não lembro mais o que exatamente que eu tava falando. Mas essas duas páginas aqui são páginas que eu acho muito legais de manter. Que foram filmes que eu vi durante o ano. Eu vejo muito menos filme do que eu leio normalmente. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Aqui, pelos números, eu tô parecendo que eu vi mais filmes esse ano do que eu li. E séries também que eu vi durante os meses de 2025. Aqui eu coloco mês, vou listando. Quando uma série ela é terminada num mês que não é o anterior, eu coloco aqui qual é o mês, continuo listando e assim por diante. Aqui tiveram algumas que eu esqueci de colocar quais eram as datas que eu finalizei. Eu assisti mais algumas coisas depois dessas que eu não atualizei ainda. Enfim, eu não tô tão atualizada com esse Wix aqui como eu gostaria de estar. E os filmes, eu fazia a mesma coisa, colocava a data que eu vi, mudava o mês aqui quando a data não estava mais no mês igual ao anterior. Só que aqui eu até coloquei uma nota pra mim mesma, que eu vou parar de anotar quando eu reassisto um filme que eu já assisti. Porque a maioria aqui são filmes de criança. Porque a gente vê muito filme com a nossa filha. Então, por exemplo, se eu fosse anotar todas as vezes que a gente assistiu Trolls 3, seria a página inteira de Trolls 3. Isso porque aqui eu nem cheguei a anotar quando a gente viu Guerreiras do K-Pop.
a gente viu Guerreiras do K-Pop o suficiente pra encher umas 2 páginas disso aqui. Então, tava ficando inviável. Até porque eu não deixei tantas páginas assim, eu deixei 2 páginas pra filme só. E eu acho que vai ser suficiente até o fim do ano. Até porque, como eu mostrei aqui atrás, eu acho que eu falei disso. Esse planner aqui eu vou parar de usar depois de 30 de novembro, 1º de dezembro eu já vou migrar pro próximo planner. E é isso, esse daqui não tem grandes diferenças. Aqui atrás eu resolvi colocar um catálogo de crochê, mas até agora eu coloquei só uma etiqueta e a embalagem do novelo aqui, porque a minha ideia era marcar aqui quais foram os lotes que eu usei, pra talvez, se eu precisar de mais da mesma cor, eu comprar do mesmo lote. Mas eu, tipo, sendo muito realista, eu acho que eu não faço projetos de crochê o suficiente pra eu precisar recomprar alguma cor. E ainda mais de tá me preocupando de ser o mesmo lote. Tipo, eu acho que eu não realisticamente, eu não realmente faria isso. E uma coisa interessante que eu posso falar sobre todos os meus planners desses aqui que eu mostrei até agora, normalmente eu uso um pencil board da Robonite, que tem a abinha Today, na minha semana atual. Isso vale tanto pro planner pessoal como pro meu diário A6. Eu uso um planner da Robonite com a abinha Today na data atual. E eu uso um planner, um pencil board transparente, em todos eles é a mesma coisa, um pencil board transparente, provavelmente, ou na última semana que tá faltando eu preencher alguma coisa, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Nessa semana aqui, eu terminei de reassistir o anime de Lovely Complex, e aí eu queria escrever sobre. Então, isso aqui é uma semana que tem coisas pendentes. Então, eu pego esse pencil board transparente, coloco aqui normalmente com a abinha pro lado contrário, e assim eu fico com as 2 referências em cima do meu planner. Eu sei onde é o today e sei onde é a minha última pendência de preenchimento do meu planner. Isso é uma coisa que é muito verdade sobre mim e eu acho que eu não vou mudar tão cedo, é que eu preciso ter o máximo preenchido dos meus planners, mesmo que eu precise preencher coisas pra trás. Então, tipo, eu quero ter os meus sentimentos finais sobre ter reassistido essa série aqui. Eu quero ter essa anotação nesse planner. Eu não vou só passar reto e deixar essa coisa em branco. Eu preciso disso aqui pra eu me sentir satisfeita. Então, eu fico me lembrando dessa pendência. E eu sei que isso não é uma relação muito saudável pra você ter com o seu planner, mas é como eu tenho sido até agora. E, terminados os meus planners diários, o celular simplesmente cortou meu vídeo. Mas como eu tava dizendo, em 2023 foi quando eu comecei a me descobrir como usuária de A6. O A5 estava se tornando muito grande pra mim, então eu precisava diminuir o tamanho do diário. Se eu ia usar ele por 5 anos, eu precisava que fosse uma coisa confortável. E eu descobri os Kimbors. Eu descobri a Robonite e descobri os Kimbors em 2023. Então, eu tinha acabado de comprar o meu Kimbor de 2024, isso em agosto, setembro de 2023. Então, eu resolvi migrar aquele caderno que eu comecei em julho de 2023 para um Kimbor também. E aí eu comprei esse Kimbor aqui de 2023. Eu comprei em setembro, por ali, de 2023. Então, ele tava bem mais barato, já que tava próximo do fim do ano. E resolvi transformar ele no meu diário de 5 anos. Eu vou pegar aqui alguma página que não tenha muita informação pessoal. Aqui. Isso é basicamente como eu tenho usado o meu planner de 5 anos, o meu diário de 5 anos. Eu coloco aqui em cima um adesivinho colorido quando tem alguma coisa notável pra eu lembrar sobre esse dia. Às vezes é um feriado, às vezes é aniversário de alguém. Aqui no caso era aniversário de 2 pessoas. Coloco fotinhas pequenininhas em algumas datas que eu queira lembrar alguma coisa. Em 2024, eu fiz muito isso, eu coloquei muitas fotinhas, então, tipo,
Nessas 2 páginas aqui, eu não fiz isso em 2023 e 2025, mas 2024 eu tinha feito. E eu separei as páginas em 5 anos, da forma que eu quis fazer. Isso, inclusive, eu acho que eu não teria conseguido fazer num Robonit normal, porque ele tem as citações lá no final, então eu não conseguiria fazer os 5 anos, provavelmente eu conseguiria fazer só 4. Ou os anos teriam que ser menores, então, tipo, eu gostei muito de ter feito isso aqui no Canva. E eu acho legal porque dá pra ver não só o progresso da minha vida no decorrer dos anos, tipo, o que eu tava fazendo no dia 2 de maio, em 2023, 24 e 25. Eu tenho coisas muito diferentes de como estava a nossa rotina nesses dias aqui. E além de eu conseguir ver a diferença da nossa rotina entre os anos, eu acho legal também ver a diferença entre a minha letra. A diferença da caneta que eu gostava de usar, as formas que eu gostava de resumir as coisas. Enfim, eu acho legal tanto o que eu escrevo na página quanto o que eu deixo de escrever e a forma que isso me conta sobre como estava a minha rotina na época. Aqui na frente, como ele não é propriamente um diário de 5 anos, obviamente ele não tem calendários para todos os 5 anos. Então eu peguei aqui o calendário de 2023, que foi o ano que eu comecei a usar, e marquei com bolinhas quando eu terminei de preencher, porque como eu falei, eu comecei a manter um registro para esse diário de 5 anos em julho. De junho para trás, eu não tinha anotado nada nesse formato. Mas eu já tinha um diário de página inteira, tamanho A6, que eu estava fazendo desde janeiro. Então eu consegui, aos poucos, claro, tipo, demorei vários meses pra ir lendo o meu diário de janeiro até junho e resumindo mais ou menos o que eu falava lá nesse aqui. Não era um retrato muito fidedigno de como estava a minha vida naquele mês, naquele dia, já que eu estava fazendo isso com vários meses de atraso. Mas ainda me trouxe uma sensação de que eu tenho o registro aqui, sabe? E isso me fez sentir muito realizada quando eu consegui terminar o primeiro ano nesse diário. Agora a gente tá em 2024, em 2025, e eu já completei 2 anos inteiros. E 2025 eu tô um pouco atrasada nele, inclusive eu terminei agosto, eu não terminei agosto ainda, mas eu tenho que terminar agosto e setembro, e aí eu vou me manter em dia com ele. Mas ele não é algo que eu preencho todos os dias, tanto que eu nem coloco ele junto com os meus outros diários como um diário frequente. Eu gosto de deixar pra preencher assim, sei lá, no final do mês eu volto pra preencher com base no meu diário A6. Ou de vez em quando, eu tô inspirada hoje, eu sento e preencho vários dias. Ou sento hoje e falo sobre todos os últimos dias da semana. Às vezes eu não falo sobre algo específico daquele dia, eu falo de algo que tá acontecendo na minha vida no geral. Tipo, não necessariamente no dia 18 de outubro eu vou falar sobre o que aconteceu hoje no meu dia 18 de outubro, mas eu posso falar que mais ou menos agora, no dia 18 de outubro, eu tenho sido mais assídua em gravar vídeo pro meu canal do YouTube, então eu posso falar sobre isso também, que não era algo que eu tava fazendo em 2024, não era algo que eu tava fazendo em 2023, e talvez seja algo que em 2026 eu vou lembrar e dizer, caramba, eu ainda tô fazendo isso. Ou posso ser pessimista também e pensar, caramba, eu tava fazendo o canal do YouTube e eu abandonei, espero que não. Mas sim, é legal manter esse registro, assim, pra ver como é que é a minha evolução como pessoa, assim, também. Então aqui eu botei os calendários, imprimi os calendários de todos os anos que eu vou ficar nesse diário, que é até 2027. É muito legal que eu já esteja no terceiro, porque, tipo, eu passei da metade, então ele tá mais pronto do que não pronto. E é perfeitamente possível que eu consiga completar esse diário até 2027. Então, depois eu posso separar algumas páginas mais legais e que não tenham coisas muito sensíveis pra fazer um vídeo só sobre esse diário aqui. Eu gosto muito dele. E, é claro, eu também, como ele ainda vai ficar 2 anos comigo, eu vou continuar usando ele em 2026 e 2027. E ele vai continuar aparecendo nas minhas pilhas do meu sistema de planners no ano que vem.
E sobre o meu outro planner de múltiplos anos, ele é feito num Robonit Wix, o que pode parecer um pouco estranho, mas eu juro que não é. E eu faço ele com registros sobre a minha filha. Hoje ela é um neném, ela tem 2 aninhos. E antigamente, quando se fizesse muito tempo, em 2023, o ano que ela nasceu, eu comecei fazendo um baby book. Tanto que eu fui muito dedicada. Ele ficou bem gordinho. Eu não vou mostrar porque tem muita coisa muito pessoal aqui. Mas esse caderninho, ele tem páginas decoradas. Elas vão variando assim no decorrer de todo o caderno. E eu colei muitas fotos, precisei decorar muito pouco, mas no fim ele é um registro muito legal do ano de 2023. Em 2024 eu fiz um caderno similar, mas ele ainda não tá completo. Sim, apesar da gente estar em outubro de 2025. E isso é parte do motivo, na verdade, isso é total o motivo de eu ter mudado para um Robonit Wix como um diário de 4 anos. Porque esse estilo de diário aqui, em 2024, não estava mais cabendo na minha rotina. Eu estava trabalhando muito, a minha rotina estava muito pesada. Então ele tá quase completamente em branco. Eu acho que eu fiz uns 2 meses no Baby Book de 2024. Então, para 2025, eu resolvi ser gentil comigo mesma. Eu resolvi ser realista e reduzir o trabalho que eu tenho com esse diário, sem deixar de registrar o crescimento da minha bebê, a evolução dela, os aprendizados dela, que eu acho que eu iria me arrepender muito se eu não colocasse isso num caderno, sendo tão viciada em cadernos como eu sou. Então eu preferi pegar um Robonit Wix. Esse daqui é uma edição que eu gostei muito dessa capa. Eu queria muito uma desculpa pra comprar essa capa, então essa foi a minha desculpa. E ela vem com um pencil board que combina, então melhor ainda. Ela é muito linda e vai passar 4 anos comigo. Então eu acho que não tem melhor alternativa pra uma capa que eu gostei muito do que passar vários anos me acompanhando. Agora, uma coisa que eu acho que eu não mostrei sobre os meus outros Robonit Wix é que eu arranquei os fitilhos deles. Quando eu migrei do Kimball Wix de 2024 para esses Robonit Wix em 2025, uma decepção que eu tive, apesar do Robonit ser um planner de qualidade melhor no geral, foram a qualidade do fitilho. O fitilho do Kimball era muito bom. O fitilho do Robonit é péssimo. É péssimo. Ele já chegou desfiado. Imagina, com 1 ano de uso, o quanto que ele não ia desfiar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi arrancar. Arranquei o fitilho desses dois aqui e resolvi que eu usaria só os pencil boards para marcar a página. E é isso. Mas nesse daqui, que eu comprei depois, eu tava com a cabeça mais fria e resolvi comprar esses chaveirinhos aqui pra proteger o finalzinho do fitilho e deixar ele bonitinho. Aí ele ficou mais útil, porque ele tá pesadinho, ele não vai estragar e eu consigo usar os dois pra marcar páginas, além do pencil board que veio com ele. Esse Wix aqui, ele é bem pessoal, então eu não vou entrar muito em detalhes nele não. Ele tem muitas fotinhas da minha bebê e tal. Aqui, esse é um bom exemplo. Eu colo, de vez em quando eu colo fotos, mas nesse caso aqui eu colei só adesivinhos. E eu gosto de marcar aqui na lateral com um marca-texto e com uma caneta branca quando é feriado, ou seja, que ela ficou em casa em vez de ir pra creche, quando ela tava doente, precisou faltar a creche, qualquer coisa assim que mude um pouco a rotina dela, eu gosto de marcar dessa forma aqui. E essa, por exemplo,
Eu coloquei fotinhas aqui, além de ter colocado um adesivinho. Então, tipo, eu mantenho esse Wix bem simples. Ele é de 4 anos, porque eu dividi em 4 colunas, que fica mais claro. Dividi em 4 colunas, então eu vou usar de 2025 até 2028. Na verdade, eu comecei a usar ele em 2024, porque eu comecei em dezembro. Como ele é um Robonit Wix e o Robonit Wix começa em dezembro, eu quis logo começar a fazer o registro de dezembro de 2024 aqui e criei essa página aqui de progresso para eu ir marcando os dias que eu tiver preenchido. Aqui no final do mês eu coloco um adesivinho, que são essas bolinhas aqui que eu tenho guardadas aqui na capa também. E quando o dia tá parcialmente preenchido, como é o caso aqui de 13 de julho, eu deixo só um tracinho em vez de botar o X inteiro. Por isso que julho eu ainda não considero que tá completo, porque tem alguma coisa faltando no dia 13. Aqui, obviamente, eu errei. Quando eu terminei em julho, eu comecei a marcar aqui como se fosse agosto, então eu vou ter que apagar e refazer os números. Mas aqui de agosto dá pra ver que eu deixei uma semana em branco aqui. Setembro tá bastante pendente e outubro eu preenchi algumas coisas, mas eu não cheguei nem a marcar aqui. Então ele tá, assim como os outros planners, ele tá com um atraso, assim, mas eu não me cobro tanto, até porque ele tem um espaço bem pequeno pra eu preencher, então é bem tranquilo, assim. Se eu não quiser preencher muita coisa, eu posso botar 2 fotos aqui, já é suficiente. Eu tenho bastante foto organizada por dia no meu Google Fotos, então facilita bastante. E atrás, eu não quero mostrar nada que seja muito sensível, mas atrás eu uso quando eu quero escrever notinhas mais longas pra ela, quando eu quero guardar alguma lembrança, uma foto maior. Isso aqui foi uma florzinha que ela me deu, então eu botei aqui. Vai ser legal ver como essa florzinha vai evoluir com o tempo. Eu gosto de escrever cartinhas pra ela também, porque a minha ideia com todos esses baby books e todos esses diários que eu faço sobre o crescimento dela é poder dar pra ela no futuro, pra ela ler. E se ela não tiver interesse, eu posso eu mesma voltar e relembrar todos esses registros que eu guardei aqui. Então, de toda forma, ele é um diário muito precioso, assim, pra mim. Espero que seja precioso pra minha filha também. E eu gostei muito desse modelo que eu resolvi aplicar nele aqui, porque ele ficou muito simples e muito pouco trabalhoso de manter. Falando agora sobre os meus diários esporádicos, o primeiro que eu quero mostrar é esse aqui, que eu, na verdade, não vou mostrar, porque ele é muito pessoal. Mas ele é legal de mencionar, porque ele é o único diário A5 que eu tenho na minha coleção. Eu não uso nenhum outro caderno A5 fora esse. Ele é uma caderneta da Cícero, por isso que ele é um pouquinho menor do que A5, ó, dá pra ver aqui que esse acetato que eu tenho dentro, ele é tamanho A5, ele é um pouquinho menor. Mas ele é interessante porque é um diário conjunto que eu tô fazendo com a minha amiga Lê. A gente tem muito costume de ficar se mandando caixas, a gente mora em estados diferentes. Então, numa das últimas caixas que ela me mandou, eu acho que tem uns 2 meses, ela incluiu esse diário aqui de surpresa. Ela preencheu algumas páginas já, e a ideia é que eu preencha mais algumas e mande de volta pra ela na próxima caixa que eu vou mandar pra ela. O meu plano é mandar uma caixinha pra ela em novembro, e até lá eu vou precisar preencher alguma coisa, porque, sendo bem sincera, e a Ale sabe disso, eu recebi esse diário aqui tem uns 2 meses e até hoje eu não fiz absolutamente nada nele. Então, até novembro ele terá atualizações. E agora, eu juro que eu tô acabando. Só faltam 3 cadernos. Esses 2 aqui foram 2 caderninhos A6 que eu ganhei de presente da minha amiga Vivi, tem de aniversário, e eu queria colocar propósitos neles que fossem dignos da beleza que são esses caderninhos. Então,
Esse daqui eu resolvi usar como um catálogo de washes. Então, toda washi tape que eu compro, eu faço um swatch dela aqui. E washi tapes que eu ganho também, eu coloco aqui como lembrete de quem me deu, de qual foi a data que eu ganhei. E eu consigo lembrar aqui, por exemplo, qual foi mais ou menos a época que eu tava usando essa washi. E assim vai. É uma coisa muito simples. Aqui, inclusive, essas últimas aqui que eu coloquei foram washes que eu ganhei da minha amiga Nika. E eu não escrevi ainda sobre isso. Tipo, ele tá um pouco desatualizado também, assim como todos os diários da minha pilha. Todos estão um pouco desatualizados. Esse aqui também tá. Inclusive, eu tenho muitas washes novas que eu não coloquei aqui ainda. Eu ganhei muitas amostrinhas de washi das minhas amigas também, que eu quero colocar um pedacinho aqui também. Mas não coloquei, então é possível que eu acabe colocando aqui só quando ela tiver no finalzinho, o último pedacinho da washi, eu guarde aqui como recordação. Que eu acho que é algo que é tão memorável quanto eu ter ganhado a washi, é eu ter usado a washi até o final. Então, esse aqui é o meu catálogo de washis. Esse aqui, ele é o meu diário de memórias, que eu chamo ele assim de diário de memórias, mas na prática ele é um junk journal. Eu, inclusive, coloquei aqui uma etiqueta no começo dele pra marcar que ele é um caderno de memórias junk journal. Ganhei o caderno da Vivi e ele já é o segundo junk journal de memórias que eu mantenho. O primeiro... ele não tá aqui, mas o primeiro eu comecei ano passado. Provavelmente terminei ano passado também. Eu não sei exatamente quando foi. Tá aqui. Comecei esse daqui em maio. Então, o outro durou provavelmente até a metade de maio desse ano. Aqui eu comecei... eu não coloquei qual foi o dia, mas... aqui eu guardo, tipo... ai, quebrou a florzinha. Ai, que pena. Eu guardo adesivos de embalagens que eu recebo, compras que eu faço, esse tipo de coisa. Eu gosto de registrar aqui. Presentes que eu ganho, cartinhas. Aqui, por exemplo... eu tenho uma cartinha de uma compra que eu fiz com a Vanessa. Aqui eu tenho... essas cartinhas aqui são de 2024 porque eu resgatei, encontrei em algum lugar. E aí eu resolvi guardar aqui porque... já que ela tava provavelmente no fundo de uma gaveta desde 2024, aqui é um lugar mais permanente pra eu guardar. Então tudo que eu vou encontrando, eu vou colocando aqui. Essa aqui foi uma cartinha que a Ale me mandou e... eu vou guardando esse tipo de coisa. Aqui foi uma embalagem de um café que minha mãe me trouxe de uma viagem que ela fez. Então, eu gosto de guardar esse tipo de coisa aqui. Eu não vou fazer não vou folhear esse diário inteiro aqui, porque primeiro tem coisas que talvez não seja o caso de mostrar. Mas, por dentro, ele tem essa folhinha decorada aqui. O da Sakura também tinha a folhinha decorada com o tema da Sakura, e esse aqui é com o tema do Totoro. E eu tô quase terminando ele, na verdade eu já tenho coisas guardadas o suficiente pra grudar aqui, mas quando foi a última vez que eu grudei coisas aqui? 28/8/2025. Então, a última vez que eu efetivamente colei coisas aqui foi em agosto. Então, sim, desde setembro ele tá desatualizado. Eu tenho muitas coisas pra colocar aqui e terminar. E o próximo, eu queria começar agora em outubro, mas eu não tenho outro caderninho desse pra usar. E eu gostei muito do formato dele, porque ele tem essa costura aqui. Mas esse daqui eu acho que fica mais fácil de ver. Ele tem essa lombada mais larga do que o corte, então, tipo, ele tem espaço pra crescer e ficar mais retinho assim, que não foi o caso aqui. Aqui ele cresceu e passou, e ficou bem mais gordinho. Inclusive, eu arranquei algumas folhas dele, porque eu colei algumas coisas que foram muito mais volumosas. Por exemplo, nesse dia aqui eu colei esses lacinhos que deixaram a página muito mais volumosa. Então, obviamente, ele passou do esperado. Mas eu queria que fosse outro caderninho desse aqui, dessa loja específica, que é essa loja aqui, loja Ikigai, que a Vivi me disse que ela comprou na Shopee. Então, eu já fui atrás da loja, já fui olhar se eles têm outros modelos desse caderninho. Eu acho que eles têm mais um,
Fora esses dois aqui, eles têm um de Jujutsu Kaisen, que eu não conheço. Então, tipo, não faz muito sentido pra mim. Então, pra eu não comprar repetido, eu pedi um personalizado. Eu tô só esperando a confirmação da loja e já vou comprar o personalizado pra provavelmente em novembro, talvez, quando eu receber o caderno, eu continuar esse hábito de ter um junk journal de memórias. E por último, esse daqui é o meu diário, eu chamo ele de diário de overflow. Então, tipo, quando eu tô escrevendo no meu... Coloquei ele de volta na capinha. Quando eu tô escrevendo no meu diário... Ah, esse é um nome tão estúpido. Quando eu tô escrevendo no meu Techo A6 e eu sinto que eu não tive espaço suficiente, por exemplo, eu preciso escrever mais do que eu escrevi na página diária dele, eu tenho esse outro diário aqui, que ele é um planner não datado da Kimbor, para eu continuar escrevendo o que eu queria escrever e não coube aqui. Mas na prática eu não tenho usado muito assim, não. Eu quero criar o hábito de fazer reflexões mais profundas, mais longas, mais detalhadas. Que eu acho que, primeiro, não é o caso de colocar aqui, onde é um diário leve, é um registro do meu dia de forma mais... Eu não quero dizer censurada, mas é um pouco. E aqui é o meu diário mais pessoal. Então, assim, eu não vou nem abrir. Eu tô bem no começo dele aqui, ó. Bem no começo não, eu tô chegando na metade. Tô chegando na metade dele aqui. E uma coisa muito legal que eu faço nele é, apesar dele usar o papel do Kimbor, que não é tão confiável para caneta tinteiro como é o Tomoe River da Robonite e como é o Bashuan que eles usam no outro modelo de Kimbor. Esse aqui é o papel Kimbor, que ele é mais grossinho, ele é mais branco e mais grossinho. Ainda dá pra usar caneta tinteiro nele. Então, uma coisa que eu tô gostando de fazer é usar canetas tinteiro, que eu não tenho o hábito de usar em outros cadernos, às vezes porque a caneta tem a ponta mais grossa do que eu tô acostumada, às vezes é porque é uma cor que não combina com o dia, com a decoração do dia que eu tô fazendo ali. Nesse aqui eu costumo usar só caneta preta. Então aqui eu tô variando mais, a letra não precisa estar bonita, eu não preciso escrever muito pequeno, eu não... Enfim, ele é um caderno sem filtro, sem muita estrutura. E o meu plano é, se eu me mantiver consistente nele até o fim do ano, eu consigo terminar esse diário aqui em dezembro e em janeiro eu começo um outro diário similar. Só que, primeiro, eu não quero comprar outro caderno, tipo, no caso do diário de memórias Junk Journal, eu vou comprar um outro caderno porque eu tô muito apegada a esse formato aqui dessa loja específica, então eu quero continuar usando. Mas eu acho que pra esse daqui não precisa ser outro Kimbor não datado, capa dura, igual esse daqui foi. Primeiro porque esse daqui tá esgotado. Eu comprei só porque eu gostei muito dessa capa. E depois que eu já tenho outros cadernos A6 aqui na minha coleção que eu consigo botar pra jogo. Então, quando esse daqui acabar, eu provavelmente vou usar algum caderninho A6, talvez algum caderninho da Robonite, no lugar dele. E o meu plano é começar 2026 com um caderno novo, sem levar esse daqui comigo, apesar de eu gostar muito dele. Mas é isso, eu acho. Eu mostrei tudo que eu tinha Fiz um resumão, eu acho, um grande compilado do meu sistema de planners e diários de 2025 aqui. E, claro, se tiver mais alguma coisa que eu não falei sobre algum deles, ou sei lá, alguma coisa que... Algum desses planners que seja mais interessante de eu mostrar com mais detalhes, algum que não sejam tão pessoais quanto esse daqui, por exemplo, eu posso mostrar em algum outro vídeo. Vocês vão continuar vendo bastante desse daqui, que é o meu queridinho, é o meu companheiro mais leal. E por enquanto é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar como que eu vou me planejar para 2026, mostrar as compras que eu já fiz. A maioria deles é da Robonite, se não forem todos. Eu acho que são todos, sendo muito sincera, eu acho que são todos. E esse daqui eu acabo por aqui.
Muito obrigada pra quem assistiu até o final. Até mais.